Costuma-se falar que a filosofia ela é um milagre grego que entrou no lugar do mito. Existe a respeito do pensamento grego na época, existia a questão do mito e existe também a questão da filosofia. Quando é que muda? Muitos estudiosos falam que houve uma ruptura entre mito e filosofia. E, na verdade, não existe ruptura nenhuma. O termo milagre grego, quando você fala de milagre, o que pressupõe? O milagre é justamente aquilo que não se explica e que surgiu do nada. Não é? Uma pessoa paraplégica, ela sofre um milagre do nada, subitamente ela começa a andar. O que isso quer dizer? Não teve uma causa original. É um milagre que aconteceu do nada, sobrenatural. Não é o que aconteceu com a filosofia. A filosofia não surge desse milagre, desse surgimento espetacular e aconteceu agora, está aí a filosofia. Não. Ocorreu um processo a chegar na filosofia que veio da mitologia. Então, a mitologia aconteceu no passado com os gregos durante muito tempo e com o passar desse tempo, dessas histórias eram contadas pelo um termo chamado rapsodos, eram eles que eram responsáveis por contar essas histórias míticas, e aí a gente tem diversas histórias. Hoje, se você for pegar livro de mitologia, você vai ter diversas histórias contadas. Não existe uma única verdade. É claro que, a respeito daquilo que a gente fala sobre pensamento grego, existem alguns personagens que narraram histórias que são próximas. Fora as historinhas que você tem nos livros que vocês compram, por exemplo, Percy Jackson, esses livros não narram exatamente a questão exata de como foi a mitologia ou como aconteceu a mitologia. Você vai ter que recorrer, por exemplo, livros de Platão, nos seus livros, ele narra um pouco da cosmogonia. Você vai recorrer ao Hesíodo, Teogonia de Hesíodo, vai ter lá a origem da teogonia. Então, o que é teogonia? É a mitologia que fala acerca dos gregos. Teo, Deus, gonia, Gênesis. Então, teogonia seria a gênese dos deuses. É uma tentativa dos pensadores de tentar dar uma explicação racional para o mundo que eles viam, para o mundo que eles enxergavam. Claro que isso foi passado de geração em geração. É por isso que não tem uma fidelidade na narrativa de todos os personagens que citam essa história. E a mitologia trata do quê? Ela trata de explicar algumas coisas diferentes do que a filosofia trata. A mitologia, existem duas linhas principais de pensamento na mitologia, que a gente vê em todas as mitologias. Uma é um camarada que age de acordo com o que foi proposto pelos deuses, esse camarada se dá bem. E a outra narrativa é um camarada que age contrário à determinação dos deuses, e esse camarada se dá mal. Então, toda mitologia, você vai ver o camarada que se dá bem e o camarada que se dá mal. O camarada que se dá bem parece que recebe um afago do divino, dos deuses, e o camarada que se dá mal recebe a punição dos deuses. Então, a mitologia, ela tinha esse propósito. Ela começa narrando, algumas narrativas começam colocando como o primeiro deus lá atrás o caos. Caos é o Deus primal, o Deus de todas as coisas, não tem uma prefiguração, uma personificação. Coloca depois Gaia, que seria a simbologia da terra, e nesse relacionamento surge outros deuses que vão surgindo a partir daí, e começa então a se construir uma história mítica a respeito das histórias da influência dos deuses e da criação da própria natureza. Olha aqui para mim, ó. Aí o que acontece? Essa narrativa é óbvio que ninguém estava lá para poder validar. Se no princípio era Caos e Gaia, quem estava lá para poder afirmar essa história verdadeira? Não tinha ninguém. Então a mitologia, ela durante muito tempo foi passada de geração por geração para poder ter, no fundo, em si, esse sentido de informação. Ou seja, eu quero carregar um sentido que possa validar ou punir as pessoas, os seres humanos. Eram narrados histórias que ora exaltavam pessoas que cumpriam com determinações que eram de acordo com aquilo que foi pré-determinado pelos deuses, e ora era para punir as pessoas que em determinado momento tinham agido contrário àquilo que os deuses haviam falado. Bom, tá certo até aí? Então a mitologia ela é diferente da filosofia em termos de narrativa. Ela difere da filosofia em termos do objeto de narração.
mas não em si do conteúdo intrínseco, como muitos colocam. Como se mitologia fosse uma coisa e filosofia fosse outra coisa. Pelo contrário, elas tratam por diversas vezes da mesma coisa, mas com narrativas diferentes. Certo? Então, a filosofia e o termo filosofia foi cunhado por um filósofo, embora foi considerado pré-socrático, chamado Pitágoras. Vocês conhecem esse nome porque vocês estudam o teorema dele em matemática, Teorema de Pitágoras. E ele foi que usou pela primeira vez a palavra filosofia, que significa amor à sabedoria. A origem da filosofia em si, ela teve uma origem do povo grego. E ela tem algumas questões que é fundamental dessa origem. Qual? A busca de conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana. Veja, a mitologia trazia uma compreensão da origem da natureza e do homem de uma forma poética, de uma forma de conto, vamos dizer, tipo conto de fadas, como surge todas as coisas. Já a filosofia não se contentava com essa explicação, então ela muda o eixo de questionamento, o eixo de análise. Então não existe aí nenhuma ruptura com a mitologia. Os conteúdos são os mesmos, só que a forma de analisar é que muda. Outra coisa que a filosofia trabalha, que tem como síntese, é a busca da origem das causas do mundo. Qual é a origem das causas do mundo? Não é um Deus, né, como no caso do ser humano, não é um Deus que vai lá, pegou a astúcia e o fogo, que criou o ser humano. Qual que é a causa primal de todas as coisas, da própria natureza? E não só a causa, mas o que se dá o processo de transformação? Por que uma coisa muda na sua origem? Por que quando algo, quando colocado em determinadas situações, muda a água em contato com o fogo, evapora, o gelo em contato com o fogo derrete, e o fogo em contato com a água apaga? Por que ocorrem essas transformações? Então, é uma das buscas que a filosofia tenta dar explicação. É a busca da origem das causas também, das ações humanas. Uma das coisas que a filosofia, praticamente quase que em todas a partir, quando cunhada a filosofia, principalmente a gente toma como primeiro Sócrates, nos diálogos de Platão, mas essa discussão já era anterior a Sócrates. A gente sempre coloca Platão, né, que coloca esse personagem Sócrates, como aquele que começa a discutir as ações humanas. E a partir de então a filosofia vai começar a trabalhar essas questões. Então qual que é a importância da filosofia? É ela saber justamente a origem não só das ações humanas, mas ela percebe que o ser humano é diferente dos outros animais. Ela percebe que o ser humano, não existe possibilidade dele ser, como na mitologia, meio humano e meio animal. A mitologia tem muito disso, né? Os deuses que se relacionam com humanos e humanos se relacionam com animais, como é o caso, por exemplo, da esposa do rei Dédalo, por exemplo, que tinha uma tara fantástica pelo touro, né? Pelo touro, e ela contrata então um tipo de marido de aluguel. Sabe aquele cara que faz tudo? Faz tudo, um engenheiro, criador, inventor. E cria, então aí chama o mito de Dédalo, ela chama esse rapaz, o filho dele chama Ícaro, e ele constrói para ela então uma forma dela conseguir se relacionar com esse touro. Agora imagina uma rainha com vontade de dar o touro. Ele constrói uma vaca inflável, né? Se fosse assim dizer. E a rainha entra dentro desse negócio que ele construiu. Para você entender um pouquinho como que ficaria, imagina uma mulher sentada numa CBR 1100. Posição. Né? E diz a narrativa mítica que ela consegue o que ela desejava. Ela se relacionar com o touro. Só que dessa relação, ela engravida, ela concebe. E o marido fica achando estranho, coça a testa, né? Literalmente, engravidou. Quando nasce, aí que ele fica desesperado e coça a testa mesmo, porque o que nasce é
é metade homem e metade touro. Por isso dá o nome de Minotauro. Tauro vem de touro. Ele fica desesperado com aquilo, acha estranho. Ele chama esse mesmo engenheiro que construiu o barato. O engenheiro chega aqui e fala, nossa, ferrou. Descobriu, e agora? O rei fala o seguinte, ó, tô com um problema, tem um bebezinho aqui meio estranho, não posso matar, eu quero esconder ele, quero que você suma com ele. Eu quero que você suma de uma forma que ninguém encontre e ele nunca mais saia, nunca mais volte para cá. Esse engenheiro, então, constrói um labirinto, pega essa criança e põe lá. E o rei, depois de castigo, pega esse engenheiro com o filho e põe no labirinto também. Então você vê a mitologia, né? Futuramente, depois da história narrativa, esse engenheiro com o filho constrói uma asa de cera, com gravetos, eles voam no mar Mediterrâneo para voltar para Atenas, e o filho Ícaro voa muito alto. A ordem do pai era, não voe muito alto para que o sol não derreta a cera, e nem muito baixo para que a umidade desfaça os gravetos e as folhas. E o Ícaro estava encantado com o mar Mediterrâneo, aquelas ilhas e tal, ele ficou desesperado por aquilo, fantasiado, ele sobe, quando ele sobe demais, olhando para tudo aquilo, ele esquece. E o aquecimento do sol derrete a cera e ele cai e morre. Vê aí que, por mais que você queira desobedecer, fazer aquilo que você quer, você pode sofrer a consequência de, querendo fazer aquilo que você quer, desobedecer numa ordem, você pode sofrer uma consequência danosa, que é a sua morte. Uma outra lição da mitologia. Então a mitologia tinha muito dessas histórias. A filosofia não. Ela vai olhar e falar o seguinte, não existe possibilidade desse meio termo. O homem é homem. Ele tem uma semelhança com o animal apenas naquilo que é necessário para a sobrevivência, que é comer, se reproduzir e sobreviver, né? Aquele instinto de sobrevivência. O que diferencia o homem dos demais animais é justamente a questão da possibilidade da convivência. Ou seja, essa convivência na polis, essa convivência política, a capacidade de fazer política, de viver em coletividade, é o que diferencia dos animais. É aí que muda o pensamento da mitologia para a filosofia. A filosofia vai olhar e vai tentar dar uma explicação e vai problematizar a vida humana não mais com figuras mitológicas. Então a mitologia ela fala sobre a origem de algumas coisas numa narrativa. A própria palavra mitologia vem do grego mitos, tanto de uma raiz miteio, que significa narrar, e a raiz mitel, que significa designar. A mitologia tinha essa função de narrar a história, narrar uma gênese, contar um fundamento com dois ideais, com dois objetivos, positivo e negativo. A filosofia faz a interpretação nova da vida através da reflexão. Muda totalmente, então, agora o eixo de discussão, não mais a partir dos deuses. Os deuses ainda em muita discussão filosófica está presente, mas também serve agora para problematizar a questão humana. Então, uma coisa que é importante a gente saber pode cair aí em questões. O que é designado como milagre grego? A filosofia. Aí você pode dar uma explicação e falar, olha, não existe milagre grego. Você vai perguntar lá. Pode ter a opção. Não é milagre grego. Contar uma história da raça humana, a história da discussão humana, da convivência humana, de uma maneira diferente. Certo? Tá certo aí? Bom, para a gente encerrar um outro ponto agora, como que a filosofia apresenta o ser humano? A filosofia vai colocar o ser humano como aquele ser capaz de pensar, de racionalizar. Como coloquei aqui, ó, que designa a filosofia. Que olha o ser humano e problematiza as ações humanas. Problematiza a convivência humana. Problematiza aquilo que o ser humano chama de verdade. Problematiza aquilo que o ser humano tem nele algo determinado como certo, como se ele conhecesse. A frase principal do início da filosofia com Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Nesse processo de se conhecer, você consegue chegar a uma conclusão única e óbvia? Sócrates vai falar, não. Uma outra máxima. Quando eu olho para mim e tento me conhecer, a conclusão que eu chego é que eu só sei que nada sei. Palavra
de Sócrates. Só sei que nada sei. Então, como que era a investigação de Sócrates? Ele era método maiêutico, que é o que a gente fala, método socrático, de diálogo, de conversa, de perguntas e respostas. Então, por exemplo, ele chegava para um rapaz e falava, você sabe o que é beleza? É claro que eu sei. Isis Valverde é bela. Paola Oliveira é bela. Então, as mulheres são belas, mas defina para mim beleza. O que é a beleza? Aí as pessoas começavam a gaguejar. Eu não sei. E o senhor sabe o que é beleza? Só que falava, não, eu não sei. Eu estou perguntando porque eu não sei. Agora você falou que sabia. Então, já que você falou que sabia, então me explique. E os caras falavam, eu não sei. Eu tentava dar explicações, mas a conclusão, conforme Sócrates vinha e continuava perguntando, a única conclusão que as pessoas chegavam cara, a gente não sabe. Pensávamos que sabíamos, mas não sabemos. Aí ficava um puto da vida com Sócrates. E Sócrates falava, então, tá vendo? A diferença entre eu e você é que eu já tinha afirmado que eu não sabia. Você me perguntou, mas você sabe? Eu já falei, eu não sei. Você achou que sabia e no fim você não sabia nada. Isso resultou depois, a gente viu isso em filosofia, na morte dele. A morte de Sócrates foi justamente ensinar os jovens. Eles falavam que ele estava desviando os jovens da boa convivência, fazendo com que os jovens perguntassem, falando com que Sócrates negasse os deuses. Se você pegar os diálogos de Platão, Zeus e os deuses, Dionísio, Apolo, vai estar presente em diversos. Se você pegar o livro, por exemplo, O Banquete de Platão, vai estar lá a narrativa, por exemplo, de Eros, que é o amor grego. Então, ele usa da mitologia, usa da narrativa, usa dos deuses, mas para fazer a aplicação à conduta humana. A filosofia, então, ela ultrapassa os limites da mitologia, não fazendo algo diferente, mas fazendo a releitura das mesmas problemáticas, mas de uma abordagem diferente, de uma forma diferente. Tá certo? O que trata a discussão humana na filosofia? Existe uma discussão, eu falei isso lá fora, quando estava na outra aula lá. Eu falei que a filosofia trabalhava a questão humana olhando para o ser humano e olhando para os animais, diferenciando. Lembra disso? Amanda? Lembra disso? É diferente dos animais. É isso, está vendo os pontos. Quem vai falar isso mais para frente é Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo, pensador já moderno. Ele vai dar uma explicação acerca dessa diferença dos seres humanos com animais. O ser humano é diferente do animal por quê? Porque o animal, e a gente já tinha até no começo do ano discutido isso, tal, a respeito da possibilidade do animal racionalizar. O que diferencia o animal do ser humano? A resposta primeira é a razão, capacidade de pensar. Até o Zé fez uma pesquisa, né, Zé? Trouxe pra gente, conversou aquele dia sobre os animais que conseguem ter um processo cognitivo de repetir, de aprender, de criar alguma coisa. Mas ainda é limitada as ações dele. Por exemplo, uma das preocupações que o ser humano tem, que é evidência da razão humana e que não tem no animal, é o medo da morte. Você saiu hoje da tua casa e o teu gato estava preocupado porque ele poderia morrer hoje à tarde? Você veio para a escola e no trajeto você encontrou alguma formiga e ela falou para você que ela estava extremamente preocupada porque muita gente passando e ela transitando ali na calçada, ela poderia ser pisada por alguém e morrer? Não, porque animal não tem essa preocupação com a morte. Isso é coisa de ser humano. Animal come, deita, dorme, dá uma bimbadinha, pronto, tal, faz. E aí? O animal não se preocupa. Se morrer, morreu, pronto. De quem é a preocupação na morte? É nossa. Uma outra coisa. O que nos diferencia dos animais é que o ser humano transcende, é o termo que Rousseau usa, ele transcende a sua natureza. Os animais são limitados à sua natureza. O gato, quando ele nasce gato, ele tem uma vida programada para ser gato. O pombo, quando nasce pombo, tem a vida programada para ser
pombo. E o ser humano? O ser humano não tem vida programada. A vida do ser humano é uma vida que a cada escolha, a cada dia, a cada deliberação é diferente. Todas as situações do ser humano pode ser problematizado, pode ser diferente, e quando você faz uma escolha, você deixa um monte de escolhas para trás. Quando você faz uma escolha por um tipo de vida, você deixa de viver um monte de vidas possíveis, do qual você não vai saber. Já os animais não. E nem, assim também, nem fruta, nem pera, nem abacaxi, nem abacate, nenhum deles deliberam. Por quê? Olha para mim aqui, pessoal. Porque os animais nascem programados conforme o seu instinto. Certo? Ele não muda, ele não acorda de manhã e fala assim, olha, eu nasci gato, mas eu quero hoje ser cachorro. Até o macaco, que para alguns cientistas é o nosso primo, né? Só se for o primo deles, meu não é. Mas fala que é o primo mais próximo do ser humano. Até ele acorda de manhã, ele não pode acordar de manhã e falar, cansei de ser macaco, você anda. Cansei de ser macaco, você ser rinoceronte. Não existe essa discussão no mundo animal. Professor, que exemplos esdrúxulos o senhor está dando. Mas é fácil de entender. E o ser humano? Ele pode mudar o seu caminho, sim ou não? Hã? Ele só não pode deixar de ser ser humano, mas ele muda. Ele transcende. Tanto que ele nasce homem e morre mulher. Nasce mulher e morre homem. Né? Nasce um fulano de tal e morre outro. Muda de nome, muda de característica, de cabelo, de corte, de corpo. Ele muda. O ser humano tem essa capacidade de mudar, de criar, de inovar. Coisa que os animais não têm. Na natureza, a natureza dos animais dá conta da vida. Por exemplo, se você olhar um formigueiro, a própria natureza dá condições de sobrevivência para aquele grupo de formigas. Eu falei isso outra vez. Vai ter aquelas que são as cortadeiras, elas têm uma anatomia diferente, ela tem uns tentáculos diferentes, e tem aquelas que são aquelas que carregam as folhas, tem umas cortam, as outras carregam, tem aquelas que ficam dentro da toca do formigueiro cuidando dos bebezinhos, os filhotes das larvas, e tem a rainha. Qual foi o dia que você viu uma revolução dentro do formigueiro? Com as babás que estavam cuidando das larvas, erguendo bandeiras da CUT, bandeiras do PSTU, bandeiras do MST, que seja, falando, olha, nós queremos uma revolução dos formigueiros, cansamos de cuidar dos bebezinhos, nós queremos ser agora cortadoras de folha. Qual foi o dia que você viu isso? Por que você não vê? Porque na natureza é o que é programado. No ser humano, não. Pega um bebê humano, põe ele no chão e põe do lado dele um potinho de leite. O que vai acontecer com ele? Será que tenta tomar? Pega um bebê no chão e põe um potinho de leite do lado. Ele precisa tomar. Mas o que o bebê vai fazer? Ele vai ir até o leite para tomar? Ele vai chorar. Ele vai conseguir se arrastar até o leite para tomar? Agora pega um bebê de gato e põe um potinho de leite no chão. O que o gato vai fazer? Instinto de sobrevivência. Ele vai tomar. Você entendeu? É isso que muda. A natureza do ser humano não dá conta das contingencialidades dele. Então, o homem começa a pensar o ser humano de uma maneira que transcende a própria natureza. O ser humano vive em coletividade, o ser humano vive na polis, o ser humano vive em sociedade e precisa determinar como que vai ser essa relação em sociedade. E aí que é a grande questão. É aí que surge a política, é aí que surge a democracia, é aí que surge a diferença de classes entre nobres e escravos, soberanos e escravos, a partir, claro, de uma explicação que os filósofos também dão. Só que isso a gente vai estudar numa outra aula.
Hoje a gente vai ficar só com essa explicação da diferenciação entre a mitologia e a filosofia, e essa explicação sobre o foco central de que na filosofia a ação humana, a conduta humana é o palco da discussão. E isso vai percorrer a filosofia durante toda a história depois, até o pensamento contemporâneo. Somos assim porque somos. Qual é a razão de responder dessa forma? Pode ser diferente? É claro que pode. Tudo na nossa vida pode ser problematizado. Só que para o pensamento grego, que é o que nos diferencia deles, as coisas funcionavam de acordo com uma força maior. Para Aristóteles, por exemplo, o que ele vai falar? Que tudo faz parte de um todo maior, de um cosmos maior. Quando estamos falando de cosmos, estamos falando de natureza. Então, na guerra lá atrás, entre a mitologia, quando Zeus vence Cronos, e Zeus então institui a ordem na desordem, e ele distribui então os afazeres com seus irmãos, e ele começa a organizar o mundo criado, ele começa a organizar as coisas com sequência, como uma engrenagem, com uma grande máquina funcionando. É por isso que Aristóteles fala que Deus ou a divindade seria o primeiro motor. É ele que é o primeiro motor, é ele que é o agente de funcionamento de todas as coisas. E tudo tem um propósito nesse grande emaranhado do cosmos. Tudo tem a sua função. E o ser humano faz parte desse todo. Para o ser humano buscar, aquilo que eu falei na primeira aula, a vida eudaimônica, a vida feliz, a vida cosmológica, ele deveria encontrar o seu lugar nesse todo. Certo? Professor, como que eu consigo encontrar o meu lugar nesse todo? Conhece-te a ti mesmo. Então, se você nasceu para ser nutricionista, você vai ser nutricionista. Se você nasceu para ser enfermeira, vai ser enfermeira. Se eu nasci para ser professor, eu vou ser professor. Quando eu faço a opção diferente daquilo que era o propósito da minha vida, eu desorganizo, eu desalinho todo o cosmos. Então, tudo no cosmos, para o pensamento grego, está ordenado. Tudo está organizado. Tudo tem um fim e um objetivo. Tudo tem uma causa e um efeito. O vento venta e ventando ele resfria. Esse é o objetivo do vento. Certo? Influenciar na maré tem todo um propósito. A maré mareia e mareando ela fertiliza. O sapo sapeia e sapeando come os mosquitos e coloca um equilíbrio entre as moscas. Você vê que tudo tem um propósito. Certo? E o ser humano? O ser humano tem que encontrar o seu local nesse todo. O ser humano tem que tentar encontrar qual o meu objetivo nesse cosmos. E quando eu não faço aquilo para qual eu nasci? Você ferra com tudo. Você vai zoar todo o cosmos de Zeus. Zeus vai ficar puto da vida com você. Então, por exemplo, se você nasceu com uma habilidade futebolística, um Neymarzinho, cara, não vai inventar de querer dar aula. Vai jogar bola. Se você nasceu para mexer com o computador, não vai inventar de ser pedreiro que não vai rolar. Se você nasceu com essa capacidade criativa de desenho, você vai ser arquiteto, vai ser designer, vai ser desenhista. Quando você faz aquilo que você não é a sua aptidão, você não é uma pessoa feliz, você não é uma pessoa realizada e mais, você está prejudicando um todo maior. Você está prejudicando a organização do cosmos. É aí que Aristóteles vai falar, grava isso aqui, ó, entre potência e ato. A gente vai dar um pouco mais de profundidade nisso mais para frente. Todo ser humano e tudo na natureza tem uma potencialidade de se transformar em um ato. Uma semente, ela carrega nela a potência de se transformar numa árvore. Certo? Então todos nós temos em nós essa potência de ser aquilo para o qual foi determinado pela natureza para a gente ser. Então se uma semente de laranja, ela carrega no gene dela, no núcleo dela, a ideia de uma árvore de laranja,
quando plantada no solo, ela vai crescer uma árvore de laranja. Potência e ato. Ela carrega a potência e ela, de acordo com a sua natureza, se transforma naquilo que ela é. É isso que Aristóteles vai falar. E o ser humano? Então, o ser humano tem que se encontrar nesse mundo aí. Mas tem gente que tem mais aptidão e tem gente que tem menos aptidão. Não é assim na vida? Todo mundo é César Cielo? Todo mundo que joga bola é um Neymar? Todo empresário é um Eike Batista? Que coloca a mão nas coisas, parece que as coisas na mão dele viram dinheiro. Estava vendo uma entrevista dele lá no Mariano Godoy, na Rede TV, e ele falou que estava muito endividado. Os caras estavam falando que o Eike Batista tinha quebrado e tal. Ele falou, não, eu só parcelei minha dívida em 3 vezes, se eu não me engano. Terminei de pagar a última parcela agora, que tem minha dívida. Ah, quanto que era a dívida? Era cerca de quase 10 bilhões, uma coisa assim, coisa básica. Como que o cara estava quebrado pagando dívida desse valor? Perto da gente, nossa, é rico, mas para ele é quebrado. E já estava com investimento em outras coisas, não falando de projetos dele de trabalho, ou seja, era um cara que parece que põe a mão, vira ouro, sabe? Aquele tipo o ganso dos ovos de ouro, sabe? O cara tem uma aptidão para isso. Imagina eu não consigo nem resolver as minhas coisas burocráticas. Eu fico com um relatório para fazer, eu falo, eu estudei, me formei para poder dar aula, e vem a coordenadora e vem o diretor e fala, cadê o diário, cadê o relatório? Eu falo, não estudei para fazer esse negócio, velho. Eu faço com muito custo, estou quase terceirizando. Quase estou pagando para minha filha fazer para mim, né? Quase terceirizando, porque é horrível. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer, né? Porque burocracia não é comigo. Imagina eu querendo trabalhar como empresário numa multinacional. Então, vou foder com a empresa, já era, vou ferrar com a empresa, não vai lá. Por quê? Porque não é a minha. Entendeu? Você tem que, então, olhar para a natureza e saber qual é as tuas potencialidades. Então, o que é uma vida feliz para o pensamento grego? É aquela vida que consegue o pleno desabrochar das suas potências, ou, se você preferir, das suas virtudes. É isso que Aristóteles vai falar. O pensamento grego é construído em cima dessa síntese. E vai ser isso muito discutido. Para que você nasceu? E, quando você consegue identificar para que você nasceu, a pergunta é, identificou? Agora vai atrás. Como eu falei, é óbvio tem pessoas que têm mais aptidões do que as outras. Tem pessoas que nascem com talentos e tem pessoas que nascem sem talentos. É aí que justifica a ideia aristocrática de Aristóteles de duas sociedades, superiores e inferiores. O que justifica a escravidão no pensamento grego, para os gregos? É que tem gente que nasceu com aptidão e tem gente que nasceu sem aptidão. O que o cara que nasceu com aptidão faz? Então, ele vai ser senhor. Ele vai mandar. Puta, mas e aquele cara que nasceu sem aptidão? Então, aquele cara, você dá uma inchada na mão dele e manda ele trabalhar. Entendeu? Já que você não presta pra porra nenhuma, você não presta pra pensar, não presta pra trabalhar, você não vai trabalhar, então vai pelo menos capir o quintal. Vai trabalhar no campo. Não, mas eu tenho capacidade intelectiva, eu penso, raciocínio, elaboro, pondero, eu elocubro, eu faço um monte de coisa. Então, você vai governar. É aí que justifica os dois pensamentos. É claro que ele estava defendendo a ideia dele, né, o pensamento aristocrático, e de uma minoria na época. Então, é muito presente essa discussão e justificativa, né, da divisão desses dois grupos, soberanos e escravos. O que justifica esses dois grupos? Soberanos é pessoas que têm aptidões e os inferiores são pessoas, os escravos são pessoas que não têm aptidões, nasceram sem nada na vida, pessoas sem sal, sem açúcar, não presta para nada, então vai trabalhar. E se você olhar, né, contemporaneizando Aristóteles, pensamento grego, se você olhar com um olhar cuidadoso assim, em volta de você, você vai ver que ele tem razão. Né?
aqueles carinha que é burrinho, que é... Se você for olhar a forma de Aristóteles, fala, mano, Aristóteles tem razão. Tem cara que nasceu, tudo que põe a mão não dá certo. Nasceu sem aptidão nenhuma. Um cara é um ogro, é um medonho, não faz nada. Uma outra coisa, é só você olhar pro espelho. Eu sempre faço isso. Eu olho pro espelho e falo, olha, se eu vivesse na época de Aristóteles e dependesse do meu capital estético para ser soberano, eu estava ferrado. Eu só não entendi. É que eu sou feio pra caralho. Se eu dependesse do meu capital estético para ganhar dinheiro, você tá olhando pra mim e você tá vendo que eu não sou nenhum Giannichini, eu não sou um Brad Pitt, né? Eu não sou. Você tá dando risada, mas você também não é. Não fica dando risada, não. Viu? Não tem nenhuma Paulo Oliveira, Esvalverde na sala. Olha no espelho, você tem espelho em casa. Você percebe o quê? Que nem todo mundo nasceu com capital estético. Se nós vivêssemos à sombra de Aristóteles, nossa! A gente tava ferrado, velho. Mas não? Tava ferrado. Esse aqui fala, graças a Deus que eu não sou pensamento grego. Eu tenho chance ainda pra mim, tem solução pra mim ainda. Pra mim teve, pô. Né? Toda panela tem a sua tampinha, encontrei a minha. Pronto. Então, se a gente fosse olhar hoje, você percebe que se tiver olhar conforme Aristóteles tem razão. Nesse sentido, nossa, a gente explica muita coisa. Por que você percebe que só um cara dá certo, mano? É só Cristiano Ronaldo que acerta, é só Neymar que acerta, porque o cara tem uma aptidão, o cara é diferencial, o cara pega a bola, o cara mata a bola, o cara tira pra cá, o cara contorna pra lá, o cara vira aqui, o cara parece que é um bagre ensaboado, o cara passa no meio de 3, 4 e ninguém consegue segurar o cara, por quê? Tá nele ali, ele nasceu pra aquilo. Tava assistindo, esses dias atrás agora, as Olimpíadas de natação. Mano, você vê os caras nadando, tem cara que tá ali que quebra recorde. Olha aquele Michael Phelps, na última Olimpíada, que ganhou 9 medalhas de ouro. O cara nasceu pra aquilo, velho. Não é que quebrou todos os recordes. Todos os recordes. Se você olhar conforme Aristóteles, você vai ver, Aristóteles tem razão. Existe essa diferenciação. Tem pessoas que têm aptidões e tem pessoas que não têm aptidões. Tem pessoas que têm qualificações e pessoas que não têm qualificações. Tem pessoas que têm potencialidades e pessoas que não têm potencialidades. Não consegue pensar, não consegue elocubrar, não consegue raciocinar, não consegue refletir, não consegue ponderar, não consegue fazer nada. Mas ela consegue alguma outra função. Ela consegue se encontrar na sociedade e sobreviver. Esse sobreviver era o que os escravos tentavam fazer lá atrás no pensamento grego. Já que eu não consigo fazer nada, ao menos eu vou trabalhar então no Senhor. Eu vou ter pelo menos comida, eu vou ter pelo menos alguma chance de sobrevivência, uma vez que eu não tenho potência nenhuma, nenhum diferencial em mim, nenhum capital em mim, natural, que possa me diferenciar dos outros. Nesse sentido, do pensamento grego, é que Platão vai falar que quem que deveria governar então? Se a natureza distribui talentos diferentes, cada um nasce com uma aptidão, e para vivermos em sociedade, temos que refletir qual é a melhor maneira de viver na polis, discutirmos isso, quem é que deve ser o rei? Quem é que deve ser o político? Quem é que deve ser o que manda? É aquele burrinho que não pensa? É aquele burrinho que não consegue somar 2 e 2, 2 mais 2? Ou é o filósofo que consegue elocubrar, abstrair, pensar, refletir, né? Consegue mudar possibilidades? Quem é que deve governar? O cara que não soma 2 mais 2 ou o cara que pensa coisas mirabolantes, de diversas variantes, diversas possibilidades? Quem? Responde. Tá vendo como é bom treinar com o Maritá aqui em casa? Quem que deve governar? Fala aí. Fala, pessoal! Segunda pessoa. Oi? Segunda pessoa.
um dos filósofos. E é óbvio que ele está puxando sardinha pro lado dele. Aí você pergunta para mim, professor, Platão foi rei? Claro que não. Ele pensou acerca disso. Mas ele não foi rei. Mas na cabeça dele, no pensamento quem que deve governar? É quem pensa. Coloca um Zé Ruela que não pensa para governar. Olha pro Brasil. Pega um camarada que nasceu para mexer em máquina, parafuso, pensar em ferramenta, e pega ele e põe como presidente da República. O cara já perdeu um dedo na máquina. O que vai fazer com a República, velho? Entendeu? Pensamento grego, nunca que Lula ia chegar numa presidência. Jamais. Tá, sem bateria. No pensamento grego, nunca que o Lula ia chegar como rei. Jamais. Por quê? Porque não, o cara não nasceu para governar. O cara nasceu para estar atrás de uma máquina. O cara é ferramenteiro, velho. Tá entendendo? O cara é ferramenteiro. Aí você pega os discursos. Pega os discursos de Lula. Você vai ver que ele mesmo fala, não, o político tem que mentir. Eu lá quero saber se é verdade ou não que eu estou falando. O que importa é eu ganhar a eleição. Sofista. Era o embate que Platão, Sócrates tinha com os sofistas da época. Os sofistas na época de Platão não estavam se importando com se era verdade ou não a tese que eles estavam defendendo. Saber convencer. O que importa não é a verdade ou mentira, o que importa é o melhor argumento. Se eu souber convencer, persuadir, é o que importa.